dinâmica climática e fatores geográficos do clima, elementos climáticos. Olá, estudante! Seja bem-vindo à nossa aula sobre dinâmica climática e fatores geográficos do clima. Vamos iniciar esse debate construindo basicamente um encadeamento lógico, partindo da relevância da abordagem sinótica da meteorologia e da abordagem dinâmica da climatologia. Isso significa que vamos utilizar os princípios do movimento atmosférico para construir as nossas análises climáticas e, a partir disso, definir as unidades fundamentais de estudo, o tempo meteorológico e os tipos de tempo. Vamos iniciar essa discussão fundamentalmente apresentando os elementos do clima. Por isso, o objetivo é conhecer os elementos do clima e como eles se articulam na produção dos tipos de tempo nos lugares. Bom, você já deve imaginar que a análise clássica do clima e do tempo partia primeiro da caracterização sumária dos elementos climáticos dos lugares. Essa análise, inclusive, era desenvolvida basicamente por meio dos valores observados em tempo instantâneo e oriundo dos equipamentos instalados nas estações meteorológicas. Atualmente, a gente pode considerar, inclusive, que essas estações e esses equipamentos estão distribuídos por quase todo o planeta. Sobre esse aspecto, é importante destacar o papel da Organização Meteorológica Mundial, a OMM, porque desde então ela tem fornecido a padronização de equipamentos, de instrumentos e também a instalação nesses lugares, como aqui no Brasil. E nesse caso, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INEMET, é uma das principais instituições que são responsáveis por gerir e disponibilizar esses dados dos elementos do clima. É importante conhecer essa instituição, já que ela também faz parte de uma rede que fornece todos os dados mundialmente. Vamos observar a figura apresentada na tela. Observe que a distribuição das estações meteorológicas sobre o Brasil, e com exceção da região norte e uma parte da região centro-oeste, praticamente todo o território nacional apresenta boa condição de observação e monitoramento climático. Essa observação e monitoramento basicamente atendem, por exemplo, o princípio da transformação das nossas sensações de frio, de calor, de umidade, de ressecamento em valores numéricos. Por isso, os elementos climáticos são definidos como atributos físicos, que representam as propriedades da atmosfera em um determinado lugar. E por isso eles também podem ser representados como variáveis climáticas. Pessoal, é importante lembrar que os elementos climáticos são medidas e, como tal, eles podem ser medidos, observados, mensurados por meio de aparelhos ou instrumentos tecnológicos. E é comum também que eles sejam descritos de maneira relativa, com o uso de cálculos estatísticos, como máxima, mínima, média, amplitude, dentre outras medidas. Em geral, o estudo dos elementos é o recurso mais elementar e mais básico para se definir o clima de um lugar. E por isso ele é muito utilizado também para definição a partir dos critérios de radiação, da temperatura, da umidade e da pressão atmosférica. Basicamente, partimos desses 4 elementos como os fundamentais e os mais importantes para combinar com outros tipos de elementos. Da combinação e da interação entre esses 4, inclusive, também são gerados outros elementos climáticos, como a insolação, o fotoperíodo, a nebulosidade, a chuva, a neve, descargas elétricas, ventos, medidas de evaporação, de evapotranspiração, dentre outros. Essa interação acontece em variados níveis de influência, mas pode ser inicialmente explicada por meio da dinâmica da atmosfera, sobretudo quando a gente assume os movimentos que envolvem a transferência de energia no sistema climático. A gente inicia essa explicação basicamente partindo do instante em que a energia solar atinge a superfície terrestre e essa energia tende a ser distribuída de forma desigual entre polos e equador. Nesse sistema, o Sol é a nossa principal fonte de energia e a superfície da Terra funciona como a nossa principal fonte de calor porque aquece a atmosfera por baixo. Para que você tenha ideia e relembre mais ou menos como é que isso acontece, é só lembrar que a própria troposfera apresenta uma taxa de decrescimento em altitude na faixa de 6,5 graus por quilômetro de altitude. Isso significa que o Sol, ao emitir radiação de onda curta,
não tem possibilidade de aquecimento, mas é só dessa transformação em radiação de onda longa que a gente promove o aquecimento da atmosfera. Por isso, os oceanos, os continentes, as rochas, as vegetações, todos os tipos de composição da Terra e sua estrutura, a cor e tudo mais, serve como aquecimento da atmosfera, e esse aquecimento acontece por baixo. Por isso, nem a superfície terrestre, nem a atmosfera tende a se aquecer ou resfriar bruscamente, já que a energia, tanto a radiação solar quanto o calor armazenado na Terra, é distribuída a partir de processos de transferência, transformação e armazenamento. Todos esses processos fazem com que déficits sejam repostos e superávites sejam controlados. Essa movimentação, no entanto, deve ser acontecida por pelo menos 4 processos que desempenham o papel de fluir a energia dentro desse sistema, sendo eles a condução, a convecção, a advecção e a condensação. Vamos tentar trabalhar esses 4 processos separadamente. A condução consiste na transferência de calor por contato entre 2 corpos com distintas temperaturas, de maneira que o corpo mais quente cede calor para o corpo mais frio. Esse processo basicamente inicia quando esses 2 corpos assumem diferentes formas ou diferentes quantidades de energia eletromagnética ou até mesmo energia térmica. Na atmosfera, esse processo acontece quando um dado volume de ar se aquece desde que ele esteja em contato com a superfície quente. Ele também tende a se resfriar se a superfície estiver fria. Inclusive, utilizamos como relevante a propriedade que a atmosfera apresenta em reduzir pelo menos 0,6 graus Celsius a cada 100 metros de altitude, isso na troposfera. Na convecção, a transferência de calor ocorre por deslocamento vertical. Ou seja, na atmosfera, o processo é relativo ao aquecimento da superfície, que transfere calor para o ar em contato, promovendo o movimento cinético de suas moléculas, que tende a se expandir e tornando o ar atmosférico menos denso e mais leve. O inverso acontece para a superfície fria, uma vez que um ar mais frio tende a ser mais denso, mais pesado e se manter no lugar de forma estável. Enquanto o ar mais quente ascende, ou seja, ele sobe, o ar mais frio compensa com movimentos de descendência, ou seja, de descida, de subsidência, conduzindo a troca vertical da matéria e da energia em diferentes níveis da troposfera e organizando o que a gente chama de células de convecção ou células convectivas. Além disso, a densidade do ar é alterada pelo aquecimento que conduz ao aumento de energia cinética das moléculas. Ou seja, quanto mais aquecimento for submetido, mais movimento cinético o ar atmosférico vai estar desenvolvendo. Isso ocasiona a expansão do ar e, consequentemente, diminuindo a pressão exercida por unidade de área. Nesse caso, a temperatura e a pressão são altamente correlativas, já que todas elas fazem parte desse primeiro movimento de aquecimento. Nesse movimento, configura-se então, nessa área de aquecimento, a baixa pressão atmosférica, ou pelo menos as áreas de baixa pressão. O contrário acontece quando o ar é resfriado, né? Justamente porque o ar mais frio é mais denso, e nessa área vai ser organizada uma área de alta pressão atmosférica. Esse mesmo movimento pode ser observado no interior da Terra, o que chamamos de correntes convectivas do magma. Mas lá, a circulação acontece na escala geológica, na escala dos milhares de anos. Na atmosfera, no entanto, esse movimento pode ser instantâneo, em níveis de segundos às vezes, e também acontece de forma horizontal. Nesse caso, é a advecção o nome do movimento quando esse volume de ar é forçado a deslocar-se horizontalmente em relação à superfície da Terra. Na atmosfera, esse processo está análogo ao ar que se desloca de uma área de maior pressão atmosférica, ou seja, de uma área onde o ar está mais denso, para uma área de menor pressão atmosférica, onde o ar está menos denso. E por isso, nessa trajetória, ele tende a levar as características do seu lugar de origem. Eis aqui a origem do vento, o conceito que expressa o ar em movimento. E como é que esse ar é movimentado? Basicamente, o ar atmosférico, por ser gasoso e submetido à gravidade e à termodinâmica,
tende a se instalar-se em áreas muito contíguas, com pressões atmosféricas distintas, ou seja, a relação entre alta e baixa pressão. Mas para que se estabeleça o equilíbrio barométrico, ou seja, o equilíbrio dessas pressões, o ar mais denso de alta pressão flui em direção à área de menor pressão, tendo como resultado a geração do vento e, de fato, o movimento do ar. As diferenças de pressão podem ser representadas cartograficamente por meio de uma carta de isóbaras, ou seja, linhas que indicam o mesmo valor de pressão atmosférica. Essas cartas também são chamadas de cartas sinóticas ou carta de tempo. Nessa carta são apresentadas essas linhas de mesma pressão. Então, quanto mais próximas elas estiverem, mais brusca está sendo representada a diferença entre a área de alta pressão, representada pela letra A, e a área de baixa pressão, representada pela letra B. Nessa situação, a gente consegue entender mais ou menos da onde que o vento tem sido gerado. E por isso essas cartas também são utilizadas para previsão do tempo e também para navegação. O último processo de transformação do calor é a condensação, e basicamente funciona na transferência das quantidades de calor que foram consumidas no ambiente durante o processo de evaporação na superfície, ou seja, quando a água muda de estado físico. Não é à toa que esse processo envolve a participação do calor latente, ou seja, a quantidade de calor que é necessário para que a água mude de estado físico. E por isso a gente define esse estado, esse princípio, como umidade atmosférica. Ele também está associado ao calor sensível, ou seja, aquela quantidade de calor que pode ser mensurada por termômetros e definindo o elemento que a gente chama de temperatura. Além disso, essa é a nossa comprovação de que há água na atmosfera e ela só precisa entrar em contato com a superfície fria para mudar de estado. Muito semelhante quando bebemos a água gelada e o nosso copo fica molhado, ou quando, num dia frio, o vidro de nossas janelas ficou embaçado. Essa, na verdade, é exatamente a água que estava em formato de vapor e tende a se condensar em contato com essas duas superfícies mais frias do que um ambiente externo. Mas ao contrário do que acontece com os demais gases que compõem o ar, a umidade atmosférica é a única que apresenta proporções espaço-temporais muito variadas. Primeiro porque a umidade atende fundamentalmente aos processos de transformação do estado físico da água que ocorre na movimentação do ciclo hidrológico. Segundo, a umidade pode absorver tanto a radiação solar quanto a radiação da superfície terrestre, e assim desempenha papel de regulação térmica em todo o sistema entre atmosfera e superfície, sendo um dos principais gases de efeito estufa. Em terceiro, a umidade afeta diretamente a estabilidade do ar e o desenvolvimento de sistemas atmosféricos associados. Isso acontece porque quando o ar é úmido, ele é mais leve e é forçado a se movimentar, a partir do contato com o ar mais seco, todos eles devem desenvolver algum tipo de desequilíbrio ou pelo menos de dinâmica das suas condições térmicas. O processo é inicialmente explicado pela ascensão do ar úmido, que pelo processo de resfriamento adiabático promove alterações relativas às mudanças de temperatura na densidade, sem que haja perda ou ganho de energia com o ar circundante. De outro modo, o ar resfriado adiabaticamente tende a descer devido ao aumento de densidade, e por causa disso, há a possibilidade de contato entre moléculas e realizando, portanto, o aquecimento adiabático. À medida que a coluna de ar em ascensão vai sendo rebaixada adiabaticamente, ou seja, toda a área de baixa pressão, o ar tende a subir, diminuindo a pressão, sua umidade relativa aumenta, até que a condensação do vapor no ar e, consequentemente, se condense e dê origem à formação de nuvens e orvalho. Nesse momento, ocorre a liberação do calor latente, e que possibilita o resfriamento do ar, já que ele também influencia a diminuição do calor sensível. Todos esses processos em conjunto também devem auxiliar na saturação do ar atmosférico. O conjunto de processos de condensação configura, então, em determinado lugar, a nebulosidade,
que é um dos parâmetros que funciona como barreira da penetração da radiação solar e da perda da radiação terrestre. Seus impactos podem ser observados na diminuição da amplitude térmica diária e da uniformização da temperatura do ar. Através das nuvens, a nebulosidade também pode indicar o início do processo de precipitação. Nesse processo, as gotas de água são agregadas por coalescência, ou seja, combinação ou contato, no qual gotas maiores devem absorver gotas menores ao longo de seu percurso, e por isso crescem e adquirem o peso até que em sua queda, pela força da gravidade, possam atingir finalmente a superfície da Terra na forma de chuva de precipitação. Essa deposição pode ser feita da forma de líquida, no caso da chuva, ou também pode ser feita no estado sólido, quando a chuva ou quando a precipitação de água acontece na forma de granizo, saraiva, neve e chuva congelada. Você já deve ter percebido que existe uma complexidade física importante em observar exclusivamente o movimento atmosférico e suas consequências na organização dos elementos do clima, ou seja, naqueles atributos físicos que podem ser observados no lugar. E que todos eles ainda estão em interação constante, variando de lugar para lugar e definindo as condições básicas dos tipos de tempo, sobretudo aqueles que são estáveis, os que promovem a estabilidade atmosférica, e os instáveis, os que promovem instabilidade atmosférica. Nessa perspectiva, a análise dinâmica dos elementos climáticos deve ser orientada para definir a gênese e a trajetória dessas situações, sobretudo integrando a sucessão habitual desses fluxos que são, em maioria, fluxos atmosféricos. Só assim, a análise dos elementos climáticos, a partir de uma abordagem dinâmica e sinótica, tem mais sentido e mais consistência. Bom, chegamos ao final da nossa aula. A análise dos elementos climáticos é relevante, pois o entendimento dos movimentos atmosféricos sugere que suas definições, basicamente por meio das condições de estabilidade e instabilidade, sejam associadas às formas de interação entre energia, e, consequentemente, a radiação, a temperatura, a pressão e a umidade. Mas, mais do que definir os valores desses elementos nos lugares, é mais coerente e mais consistente identificar sobre quais fluxos atmosféricos eles são produzidos. Por isso, entender o movimento do ar atmosférico, a partir da climatologia dinâmica, por exemplo, é crucial, inclusive para desenvolver um sentido de que nem a atmosfera, nem o clima, nem a natureza são estáticos. Pelo contrário, eles se movimentam, se transformam e apresentam muitas variabilidades. Apesar de relativamente antiga, essa abordagem ainda oferece muitos desafios para o desenvolvimento de nossas sociedades. Por isso, conhecê-la é crucial para garantir segurança nos sistemas humanos e produtivos, bem como a proteção de sistemas naturais e ecológicos. Ficamos por aqui. Bons estudos!